Olá, gente, estamos aqui mais uma vez no Você em Foco Podcast, hoje com uma presença linda aqui no nosso estúdio, é a Camila Mota, que é formada em Direito, em Teologia, é corretora de imóveis. Temos algumas sugestões aqui de conversa, né, moça? Nós temos aqui a gravidez na adolescência, casamento na juventude, o divórcio, ações sociais, que ela é muito envolvida, né? E é pré-candidata também, nós vamos falar mais, deixar mais para o final. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui entre amigos, né? É isso e aí, vamos Camila. aí conversar. Mozart Farias. Né, A Camila, ela é uma grande amiga, uma pessoa que apesar de eu conhecer a Camila há pouco tempo, né? Mas assim, eu me tornei fã da Camila, né? Então, a partir do momento que você conhece uma pessoa que tem o teu dinamismo, né? Assim, aquela coisa da mulher que não para, viu, Old? Então, olha, ela é aquela mulher... É uma delícia ouvir, e vocês vão participar disso junto com a gente no nosso podcast de hoje, não é? Vamos lá, por onde nós começamos? Você falar da sua juventude, da sua adolescência? Posso falar sim. Na verdade, foi uma fase que passou muito rápido, né? Eu migrei aí de uma pré-adolescência para uma obrigatória fase adulta. Obrigatória? Obrigatória fase adulta, né? Eu casei com 15 anos, em seguida tive 3 filhos na sequência, um com 16, um com 17 e um com 19. Que então, o Levi, o Davi e o Ravi. Agora são os trivis. Agora tá explicado por que a Camila tem uma vida tão agitada, viu, gente? Pronto. É porque a gente tem 2 filhos, né? Então a gente sabe como é. Não para, 2. Você Imagina. tem 4 agora. Tem 4 filhos, mais 2 pequenos, né? Agora você imagina 3, né? Um assim atrás do outro. Foi, Camila? Foi, um atrás do outro. E na então, adolescência? Na adolescência. Então, eu sempre brinco que eu passei da pré-adolescência, né? Ali os 14 para 15 anos, para obrigatória fase adulta. Aham. E como é que foi, já pegando por aí, essa questão de ser, né, se tornar uma grávida, né, com tão pouca idade, com 15 anos? No início foi bastante desafiador. Na verdade, eu sempre achava que eu não ia dar conta, né? E eu tive que passar dessa pré-adolescência para a fase adulta de forma muito abrupta. E a gente pensa muitas coisas. Por exemplo, a gente diz, foi falta de instrução, foi falta de apoio dos pais, é o comum, é cultural. E, na verdade, cada um de nós tem a nossa história. Não tem nada a ver com os outros e sim com a gente. Eu acredito muito que a gente vai passar por aquilo que a gente precisa passar. Então, assim, quando eu casei, de fato, eu era uma menina, né? Na minha segunda visita que eu recebi da minha mãe aqui, ela trouxe minhas bonecas de presente. Eu estava grávida do meu segundo filho, a gente não sabia o que era ainda, e ela trouxe do interior. Eu sou do interior do estado, nasci em Piqué Carneiro, mas residi bastante tempo no Iguatu, e a minha mãe trouxe minhas bonecas, né? Eu ali já com 16 anos, com um filho, grávida do outro, recebendo minhas bonecas. Não sabia o que era o filho. Então, assim, de fato, eu tive uma criação muito boa. Os meus pais, eles realmente fizeram tudo o que eles podiam, o que eles não podiam. Claro. E, assim, tem uma fala que me marcou muito recente, que a gente às vezes cobra muito dos nossos pais, algo que não é mais responsabilidade deles, porque nós escolhemos as nossas escolhas. E aí a frase é que a melhor ajuda, muitas vezes, é não ajudar. Então, nessa minha escolha, né, de casar, de ter os 3 filhos, inicialmente não foi uma escolha, foi o que aconteceu, embora houvesse uma prevenção. Ei, Camila, mas me diz uma coisa, qual a diferença de idade entre eles? Pronto, né? Levi, Assim, qual a ele tem diferença para o Davi de 1 ano e 5 meses. Hoje Levi está com pequena, 21 né? anos e Davi com 19. Eles passam 6 meses com a diferença de 1 ano e 6 meses com a diferença de 2 anos. Sim. E para o Ravi, que é o mais novo, a diferença é de 2 anos. Então foi muito foi próximo, muito né? rápido. Eu era Próximo. muito jovem, tipo, quando eu entrei na faculdade, Ravi tinha 6 meses, Davi 2 anos e Levi 3 anos. Nossa. Como é que você geria isso? Pronto, assim, foi um uma período gestão. muito conturbado. E assim, eu olho para trás e eu digo Faculdade assim, de direito, a né? primeira de direito. E eu olho para trás e eu digo assim, deu certo, então qualquer pessoa consegue, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Se deu certo, dá certo para outras pessoas. E foi bastante difícil, porque o meu filho mais novo não estudava, né? Na época, o meu ex-esposo trabalhava também.
E eu tinha que deixar na escola, pegar o velho Paranjana, ir para a faculdade, voltar, pegar na escola, à tarde, botar eles num quarto e dar aula de reforço, dava aula de 1h30 às 6h, e à noite a gente sempre foi muito envolvido em igreja, então a gente tinha um trabalho social muito forte no bairro Castelão, na Igreja do Nazareno, Sim. e sempre eles de pequenininho foram bem ativos. Até te mostrei recentemente uma foto deles pequenos tocando, verdade, né? louvando a Deus. Então, assim, foi bem conturbado, mas passou e deu certo, né? Olha, impressionante, viu? Você pegou um desafio pela frente. Você casou nova e a gravidez logo em seguida, né? Na Isso, sequência disso, né? Isso. E como é que você vê isso? Foi uma coisa boa, acertada? Como é que você vê hoje essa sua situação de antes? Hoje eu realmente me considero uma pessoa realizada. Eu tenho 3 filhos que eu posso dizer que são cidadãos. São meninos maravilhosos e às vezes até brinco, né? Que é diferenciado no meio dessa geração. Eles já trabalham desde os 14 anos. O Levi e o Davi hoje estão morando em São Paulo. Foram transferidos pelas empresas que eles trabalhavam. São independentes. Então, assim, eu sou completamente realizada. E o mais novo vai fazer 18 anos e já tem uma programação de vida para ele. Né? E eu fico, assim, aprendendo com eles. Mas eles aprenderam com você, de certeza. Exato. Eu acho que você é o grande espelho deles, é você. Eu né? procurei fazer o meu melhor. E assim, as pessoas, assim, para eles, né, ver uma guerreira como a Camila, né, esse dinamismo, né, que a Camila tem, que realmente quem conhece a Camila de perto sabe o que eu tô falando, né, sabe que ela não para, que ela resolve tudo e assim, absorve também muita coisa que não é dela, né? Assim, cuidar das pessoas, eu acho que é algo que você faz muito, né? E faz muito bem feito, né? Então, várias vezes eu já vi você fazendo trabalho social, é uma coisa muito bonita. Como dá tempo, você vê como Deus é bom, né? Que quando organiza tudo, você consegue ser bem-sucedida no negócio, você consegue ser bem-sucedida na família, você consegue ser bem-sucedida na empresa, né? E isso foi o grande fator que fez a gente chamar você aqui, para você contar para a gente como é que é isso, né? Como é que você consegue organizar a tua vida de uma forma que ela seja toda equilibrada em todas as áreas, né? Eu sou muito seu fã. Obrigada. Eu me tornei um fã, né? de uma pessoa tão proativa assim, obrigado, né? E como Deus diz e faz, né? Ele escolhe os ocupados. Com certeza. Não os desocupados. Com certeza. E você sempre foi muito ocupado, mas sempre teve ajuda, apoio? É assim, os meus pais não moravam aqui, né? Então, assim, a gente virou dentro de casa um ajudador um do outro. Mas, assim, eu tive uma grande aliada, assim, em todos os momentos da minha vida até hoje, que foi a igreja. Né? Então, assim, a igreja, eu sou uma defensora da igreja, porque a igreja, para quem quer e para quem busca, ela é um canal onde você vai aprender tudo o que você precisa. Tem problemas? Tem, mas até os problemas vão te ensinar. Então, assim, na igreja eu aprendi a cozinhar, na igreja eu aprendi a falar, na igreja eu aprendi a criar meus filhos, na igreja eu aprendi cuidados sobre ser mulher, na igreja eu aprendi que eu tenho que estudar, na igreja eu aprendi que eu preciso ganhar bem, porque eu ganhando bem eu posso ajudar mais pessoas. Olha isso, então, segredo. o segredo. Então, assim, na igreja eu aprendi vários princípios que eu procuro manter e que eu quero manter. Porque através da igreja é que eu me tornei também um canal. E eu aprendi também que é cuidando que eu vou ser cuidada. Então, é ajudando na dor do outro que eu identifico que a minha dor não é tão grande e eu me alimento para que eu possa continuar. Então, assim, a minha grande aliada, né? E aí, atrás da igreja tem Cristo, né? Foi a igreja de Cristo. Então, assim, o meu encontro com Cristo, e ontem eu escutei algo muito interessante, uma pessoa perguntando para a outra, quando você aceitou Jesus? E ela disse assim, desde quando eu nasci. Né? De fato, nós somos criaturas de Deus, porém, nós temos o Espírito de Deus. Exato. Então, nós que temos Deus, e as pessoas, elas sabem que existe um Deus, a gente consegue entender que tudo só é possível por causa dele. E que sem ele, nós não vamos conseguir fazer nada. Então, assim, o muito que se faz, a glória é dele. E o pouco que se faz, a glória também é dele. Ele que faz. Sem dúvida. E isso só
valida, né, a questão da igreja é um serviço essencial. Sim, É verdade, com certeza. Né, que não pode faltar, porque foi através dela que já deu todas essas aberturas, esses ensinamentos, né, e te aliviou nas dores, né? Sim, com certeza. E ela tem dores, tem história para contar aqui que vocês vão se apaixonar e vão aprender várias coisas aqui hoje. Mas antes de você falar dessas dores, eu quero dizer para você que se não se inscreveu no nosso canal, É isso aí. vá no YouTube agora, vai lá, tá? Ok? Já tá, né? Eu sei que você já está ligadinho no Você em Foco, mas não se inscreveu ainda, então se inscreva, vá. Se inscreva que a gente espera, não tem problema nenhum. Tá bom? E também tem um sininho, Exato. Ativa o sininho, porque aí você vai ser sempre notificado dos nossos vídeos, sempre um vídeo por semana, né, Mozart? Isso. E se você foi edificado, né, está sendo edificado com o que você está vendo, né, com o que a gente está fazendo aqui, compartilha com um amigo, né, Sem passa esse dúvida. link para alguém e convida alguém para assistir. E Sempre trazendo- é só o começo, está começando agora, viu? Somos Vamos lá. pequenos, mas tudo que é grande começa pequeno. Exato. Sim, Mas temos temos- que valorizar os pequenos começos. Agora, grandes convidados. Como a gente está valorizando esse É verdade. espaço aqui, né, Mozart? É verdade. Hoje, recebendo essa presença, esse presente. E nós vamos aprender muito com você. Porque você também teve dores, não é? Sim. Na adolescência, no casamento. O que você pode pontuar, o que te marcou, te impactou? Bem, primeiro de tudo, todas as feridas que nós sofremos, nós temos uma escolha para fazer com ela. Eu não posso escolher o que, por exemplo, você vai fazer comigo, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com o que você fez comigo. Então, assim, feridas são abertas e cabe a nós cuidar para que elas, embora estejam aqui, elas estejam cicatrizadas. E eu possa passar a mão em cima dela, saber que ela existiu um dia aberta, mas hoje ela está cicatrizada e sem dor. Sim. Para que eu possa realmente falar de dor, eu preciso que essa dor esteja curada. Para que eu não fale e seja algo doloroso de falar. Sim. Então, assim, eu procuro muito isso. Todos nós temos problemas. Todos nós vamos ter problemas. E, assim, bem desafiador para mim, desde a gravidez da minha mãe, porque eu não fui uma filha esperada. Na verdade, a minha mãe engravidou muito jovem e queria um filho homem. Então, desde a infância, eu já tive ali, inicialmente, um problema de rejeição. Mas eu sou extremamente agraciada, porque Deus colocou muitas pessoas na minha vida, ao longo da minha história, como ele coloca até hoje, o Mozart é uma dessas pessoas, que servem de instrumento para cada ciclo, para cada fase da minha vida, né? E aí, assim, embora nós já falamos um pouco, eu casei muito jovem, tive todo esse desafio aí com meus maravilhosos filhos, mas a gente sempre é surpreendido, e a palavra surpreendido é exatamente porque nós não estamos esperando, Sim. por algo que nós não planejamos. Existem pessoas que planejam muito bem a vida, existem outras que até começam um pouco errado, mas querem planejar para que ela dê certo, e comigo foi assim. Eu não tinha planejado casar tão cedo, mas depois que eu casei, eu não tinha planejado ter tantos filhos, mas depois que eu tive, eu encarei ali a minha família, os meus filhos, eu realmente me dediquei àquele momento, e era algo que, para mim, até por conta do princípio, né, do casamento, do sacramento do casamento, era algo que, para mim, deveria ser para sempre. Mas, infelizmente, em 2016, no começo de 2016, eu passei por um divórcio. E um divórcio bem conturbado, onde existiram problemas de traição, endividamentos. E assim, não é nenhum segredo, porque na verdade é o que a maioria passa. E a gente não tem que falar só de coisas boas, a gente precisa falar do que nós vivemos, e nós somos seres normais e nós vivemos coisas ruins. Então eu costumo sempre dizer, de 2016 para cá é como se eu tivesse reiniciado a minha vida, porque tudo que um dia eu tinha planejado, e é tudo mesmo, na área espiritual, na área acadêmica, na área profissional, na educação dos meus filhos, no convívio social de amigos, tudo é como se tivesse acabado. E aí eu passei um momento assim de uns 3 a 6 meses bem ruim, tive crise de ansiedade, tive depressão, evitei tomar qualquer tipo de medicamento, e eu tomei algumas decisões. Ah, Camila, isso é uma regra? Não.
Mas eu tomei essas decisões e comigo estão dando certo. Eu decidi que aquele momento, e essa minha decisão foi quando eu fui renovar o seguro do meu carro. Quando eu fui renovar o seguro do meu carro, na época, eu paguei uma taxa extra de R$ 420 por causa do meu status divorciada. Porque as mulheres divorciadas, elas entram nas festas, no mundo da bebedeira, e elas batem muito carros nas madrugadas. E aquilo me indignou bastante, né? E embora eu tivesse... E tem ainda hoje, né? Você não sabia também, ninguém sabia. Não sabia disso. Embora ainda hoje eu estou no status divorciado e pago essa taxa, mas eu não entrei no índice do seguro. Entendi, né? não faz parte. Então, assim, o que eu escolhi naquele momento? Eu escolhi preservar a imagem do pai dos meus filhos, porque era o pai dos meus filhos. Eu escolhi viver para os meus filhos e estar ali próximo deles, porque eles estavam todos entrando na adolescência, 3 homens. E eu escolhi servir a Deus mais enfaticamente e trabalhar. Pronto. Então, para essas escolhas, outras escolhas foram deixadas para trás. Então, tipo, eu diminuí muito o meu convívio social, com amigos e amigas, qualquer tipo de saída, e durante algum tempo foi isso que eu fiz, né? E deu certo. Né? Eu consegui... Você com sabedoria soube priorizar as suas coisas. Exatamente. E eu tinha ali 2 decisões, ou deixar que aquele fato, o qual eu também era parte, né? Em um divórcio, todos têm culpa, Sem todos dúvida. têm sua parcela. Aquele evento que eu estava inserida, ele poderia simplesmente me paralisar, ou ele poderia ser um trampolim para que eu não parasse. Entendi. E aí eu escolhi, assim como outros problemas que eu passei anteriormente, a não ser vítima, mas ser protagonista do que eu sabia que eu tinha que fazer. Então, hoje mesmo eu escrevi no Instagram de um amigo, o que é disciplina, né? Aquelas interações, e eu escrevi, disciplina é aquilo que eu preciso fazer, mesmo quando eu não quero fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. E de lá para cá, né, hoje já desacelerei um pouco, eu ainda não tinha lido o livro Milagre da Manhã, mas direcionada mesmo ali pelas minhas vontades, e eu sempre digo pelo Espírito, eu fiz alguns propósitos com relação ao meu dia. O meu dia tinha 24 horas e tem 24 horas como o de todo mundo, mas eu escolhi dormir 4 horas por dia e eu pedia para que Deus renovasse as minhas forças ali, porque eu precisava fazer. Eu estava ainda finalizando teologia, eu estava fazendo uma especialização em direito constitucional na época, que eu também já concluí, e eu precisava ter tempo para os meus filhos, eu precisava trabalhar, e eu precisava servir na igreja, e aí eu tinha que organizar isso dentro do meu horário, e eu tinha que me exercitar. Então, eu acordava 4 horas da manhã, passei esses últimos 5 anos fazendo isso, acordava 4 horas da manhã, fazia meu devocional, tomava meu primeiro café da manhã, disparava minhas mensagens aí que eu precisava disparar, ia treinar, voltava, né? Treinei assim, mais de 1 ano, inclusive, com a irmã do Mozart. E depois eu tomava banho, tomava meu outro café e 8 horas eu estava pronta. Então, eu era uma mulher que não queria guerra com ninguém. Já estava maquiada, cabelo arrumado e pronta para sair. E sempre saí de casa sem hora para voltar, né? As meninas brincam comigo porque meu carro tem material de trabalho, tem a roupa de corretora, tem a roupa da igreja e tem a roupa para treinar. Porque tinha dias que eu nem voltava para casa, Aí né? você já está nessa Mas fase esse dinamismo, divorciada, nessa altura. Sim, eu já estou quase 7 anos divorciada. Agora, Camila, quem casa não tem intenção de separar. É Quem verdade. casa um pensamento de para sempre, né? Porque seja para sempre. E aí te levou ao divórcio, né? O que foi, assim, qual foi a maior dor que te aconteceu? Qual foi o que resultou nessa fatalidade, digamos assim, dessa questão do divórcio? Na verdade, a maior dor, e eu sempre falo sobre isso, quando a gente é traída de alguma forma em qualquer relacionamento, a maior dor não é a traição em si, mas é a vergonha por algo que você não esperava passar. E foi exatamente isso, né? Não só no casamento, mas em outros relacionamentos interpessoais, o qual eu fui traída, e talvez eu tenha traído também, a pior dor não é a da traição em si, é a vergonha pelo que vai resultar essa traição.
Então, também estava nas minhas mãos A vergonha com você mesmo, a vergonha social. A vergonha que a gente sente e aquele dever que a gente tem de prestar contas. Né? Aquela velha frase, a quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Né? Então, assim, como, por exemplo, na época, eu exercia cargo de liderança em uma instituição, eu já tinha uma bagagem profissional de empresas que eu prestava assessoria, naquele momento, para mim, dizer assim, eu sou divorciada, eu me divorciei, para mim, naquele momento, era uma sensação de frustração. Era uma sensação, poxa, eu falhei. E aí, assim, com o passar do tempo, após superar tudo isso, que eu vi que não é algo normal. É como Salomão diz, tudo que você já viu, você vai ver de novo um dia e depois você vai esquecer e vai voltar de novo, porque é cíclico. Né? Não era para ser o normal, mas infelizmente é o normal. Né? Camila, assim, eu também passei por uma situação igual, né, parecida, né, mesmo parecida. Mas assim, o que me ajudou muito foi assim, às vezes você tem que entender que quando a coisa não dá certo, você perdeu. Sim. Entendeu? Sim. Perdi. Então, assim, esse fato de você se render ao que não deu certo foi que me ajudou muito a enfrentar isso, né? Sim. E às vezes que você perde te ajuda. Porque né? tem muita gente você que ganha, fica né? insistindo em querer voltar. E assim, o tempo não volta atrás. Não volta. Não exatamente. volta, e se voltar não vai ser como era antes. É. Eu até tentei, né? Até tentei voltar, mas a melhor coisa que eu fiz foi ter, numa situação parecida, foi ter assumido que eu perdi. E a gente fica muito, por quê? Por quê? Porque, na verdade, não é por quê, é pra quê? Pra que eu estou passando por isso? O que é que eu preciso aprender com isso? E olha, assim, que ironia, né, do destino. Eu ainda estou, mas estive bem mais enfática, trabalhando com aproximadamente 100 mulheres divorciadas. Elas foram entregues a mim. Meu Deus. Olha aí. Né? Então, Muito assim, forte. eu nem queria esse título, esse status, digamos, mas precisou que eu passasse por isso, que eu organizasse, digamos, essa casa, filhos, trabalho, um novo amor, Passasse pela a experiência, possibilidade né, da de um separação, do novo divórcio. amor, exatamente. E aí chegaram essas meninas que eu liderei durante quase 3 anos, todas divorciadas. Olha aí. Então, Nossa. assim, quem melhor para falar sobre alguns assuntos ligados a um divórcio do que uma pessoa que se divorciou, Sem dúvida. né? Sem dúvida. E aí, só que tem um detalhe, existe quem conhece Deus sabe o que é a glória da segunda casa, né? Sim, Então, assim, hoje, por exemplo, eu vivo essa glória da segunda casa, né? Então, sim. Deus me deu uma nova chance, nova família. Eu estou esperando a glória tudo. da quarta casa. Mas é só esperar, da quarta casa. aí tem eu que também, ver, né, viu? já tenho, Deus já me entregou, assim, uma pessoa incrivelmente maravilhosa. Oh, glória. E até É nós isso aí. conversamos um pouquinho nos bastidores, a questão de você estar negando algo que você quer. A maioria das pessoas que passam por um divórcio, homens e mulheres, eles já dizem logo assim, eu não quero mais casar. É verdade. E é Eu disse. mentira. Pronto, você disse. E é mentira, tá Eu sou vendo? prova viva disso. Pronto, Eu e não quero você mais nada. disse. Não E é eu verdade, sempre dizia né? assim, eu vou casar de novo. E eu falava muito isso para as meninas, porque todas diziam a mesma coisa. E eu olhava para elas e dizia, é mentira. As que já estavam mais próximas diziam assim, como é que você sabe? Ora, eu sou mulher, né? Todas Porque querem no fundo casar. a gente quer. E não só a mulher, não. Vamos falar do nosso lado, né? É que Os homens nós queremos, a nós Camila já está queremos também. passando aquela situação Fala, assim, meu filho. né? O que, filho? Os filhos já se foram, né? Então os filhos da Camila já estão criados, já estão aí com seus trabalhos. E aí a pessoa começa a se ver sozinha novamente, né? É. E aí você vai pensar. Isso não é programa de namoro, mas eu tô sozinho, viu, gente? Aí precisa Aproveita e daquele se inscreva no companheiro. nosso canal, você Foca Podcast. Ativa o sininho, viu? Ativa o sininho. Mas vamos continuar, essa foi só uma parte. Pronto, vai. aí aproveitou para fazer aquela propaganda. Não, mas para defender essa questão que Sim. não é só mulher. Ninguém nasceu para viver sozinho. Somos A seres verdade sociais, é isso, né? É. Deus já disse, olhou para Adão e falou assim, não é bom que Não é ande bom que só. você esteja só, né? Não é bom que você Exatamente. esteja só. Vamos verdade. organizar isso aí. E pronto. o cordão de 3 dobras, né? Sim, Ele forte. é mais forte. Sem dúvida. Camila, e a tua área profissional, né? Tu foi por várias áreas, mas hoje você é advogada, né? É. É uma excelente advogada. Teóloga. A gente sabe aqui, teóloga. A gente sabe que realmente quando você entra num processo, realmente
resolve, né? Porque a pessoa que aprendeu muito com a vida, né, consegue desenrolar essas coisas na área jurídica. Ela é mais despachada. Ela é bem desenrolada mesmo, aquelas advogadas desenroladas, né? Eu adoro a advocacia. E aí, como é que foi essa parte profissional na tua vida? Fala um pouco, porque família grande, muitos filhos, né? Teve a questão do casamento, que deve ter sido problemático. Mas a parte profissional, eu sou muito seu fã, obrigada. É uma referência na área jurídica, né, para mim. E aí, Camila, como é que foi isso, essa parte profissional? Como é que tu foi parar no direito? Como foi isso? Pronto, na verdade, a minha mãe sempre nos orientou muito para a parte jurídica, porque a minha mãe também é advogada, né? E aí, tanto eu como meu irmão somos advogados. Mas, assim, eu sempre fui alguém que procurei buscar justiça. Né? Tipo, na escola, eu sempre me envolvi em confusões para defender alguma pessoa, algum grupo de pessoas, na igreja também. E, assim, no meu meio de convívio, em trabalho, eu sempre procurei muito, assim, por justiça. Então, eu sou advogada e adoro o que eu faço, de verdade. Todos os dias eu acordo muito feliz para fazer o que eu tenho que fazer. E dentro da advocacia, eu, durante algum tempo, dei aula na Secretaria de Justiça. Eu dava aula de direito penal e tratamento penal, direitos humanos e tratamento penal para os agentes e diretores de presídios e fiz por 2 vezes a formação da Guarda Patrimonial de Caucaia. E aí, assim, ensinar é muito bom, mas eu estava em um momento em que eu precisava otimizar mais o meu tempo e rentabilizar mais. E aí a corretagem me escolheu. A parte jurídica eu escolhi, mas a corretagem me escolheu. Dentro dos processos, eu atuo ainda bastante na área de família, embora hoje eu seja especialista em direito imobiliário, tinha os divórcios e eu tinha que pegar os imóveis para vender, para avaliar, os capião e depois o imóvel era para vender, inventários e os imóveis eram para serem avaliados e vendidos. E aí, por conta disso, né, eu sou advogada de uma outra imobiliária, sou advogada aqui da Mozart Farias Imóveis, mas sou advogada também da HA Imóveis. Eu fui para prestar um serviço jurídico e lá me envolvi e tirei o meu Cresce. Né? E hoje também sou corretora de imóveis, mas a minha atividade principal... E avaliadora também. E avaliadora. Corretora, avaliadora, advogada. Ela é multifacetada. Minha atividade principal, né, é advogada, porém eu também sou e gosto muito da área de corretagem. E vende, viu? E vendo, viu? Vende muito. E vendo. Converte. Converte. E aí na parte teológica, né, eu fiz mais por uma realização pessoal, mas eu ensinei durante muito tempo no Seminário Teológico Nazareno, que é vinculado ao Núcleo de Campinas, mas é uma área que eu fiz mais por uma questão pessoal. Sim. Para aprender mais da Bíblia, gestão e cuidado em pessoas. Então, como é um curso muito amplo e muito bom, até iniciei a especialização em cuidado pastoral, mas não concluí. Mas é uma área que eu fiz mesmo assim, porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, e é algo que eu também gosto. É por isso que ela é bem sucedida, que ela faz o que ela gosta. Exatamente. Camila, e os novos projetos que estão vindo por aí, hein, hoje? Nós temos muitos novos projetos. Está sendo muito bem apoiada, muito bem apoiada. Tenho novos projetos, né? Dentro da parte jurídica, durante algum tempo, eu me envolvi na parte jurídica de direito eleitoral, assessorando campanhas ali nos bastidores, não como, digamos, a advogada principal, mas ajudando colegas em alguns momentos, né, tipo em 2004, 2008, por aí, mais na parte mesmo do dia do evento, do dia da eleição, na reeleição, mas há 3 períodos eu me envolvi mais ativamente. Né, eu fiz a pré-campanha e a campanha de uma eleição suplementar em Cascavel. E a eleição passada eu fiz a coordenação completa da campanha do candidato a prefeito Nino Diebe. E isso, assim, nós somos seres políticos. E eu acredito muito, eu vou repetir muito isso, que hoje nós temos os políticos que nós temos, porque pessoas que têm esse chamado para a política, pessoas boas não querem se envolver. Porque existe um tabu que diz que a política não é lugar de gente honesta. Verdade. Política não é lugar de gente boa porque ela vai se corromper. E nós fomos, e eu pensava dessa forma, nós fomos abrindo espaços. E espaços que são abertos, eles são preenchidos.
Então, eles foram preenchidos por pessoas que, né, numa análise rápida e subjetiva, não deveriam estar lá. Verdade. E aí, nessa eleição passada, o meu grande amigo, Capitão Wagner, tinha me convidado já para, olha, vamos somar na política, vamos somar na política. Surgiu ali, talvez, para candidata a vereadora, e eu não pude, porque primeiro eu não achava que era o momento ideal, né? Eu estava ainda em muitas transições e eu tinha me comprometido já em fazer essa coordenação da campanha em Pindoretama, que para mim foi uma experiência muito boa. Né? Aquele município é pequeno, mas eu pude rodar mais de 7.000 quilômetros em 50 dias e praticamente visitar casa a casa e conhecer a realidade daquele povo ali, que é um povo que eu já trabalhava com eles na parte social. Você tem um trabalho muito forte, sempre teve na área social, não é isso? Isso, eu sempre tive. No caso, em Pindoretama, eu tenho com as igrejas lá, igrejas evangélicas e católicas, né? E a gente faz muito trabalho social com criança, assistência mensal de cestas básicas. Então, assim, eu já tenho esse trabalho lá, independente, né, de política. E aí, por conta disso, agora surgiu novamente essa oportunidade. E um convite, né? Um convite, né, para que eu saia pré-candidata a deputada estadual. E aí, assim, como eu já tinha falado, existem algumas conexões que vão chegando, algumas pessoas específicas na nossa vida. E eu sempre achei que para eu entrar na política, de fato, eu preciso de um apoio. Precisava de um apoio, porque é algo muito árduo, é um desafio muito grande. Sem dúvida, né? Aí, por exemplo, eu trabalho, eu não posso deixar de trabalhar, mas eu não posso aceitar ser pré-candidata por aceitar. Eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que fazer campanha todos os dias, fazer pré-campanha todos os dias, né? Respeitando aí o calendário e as normas, mas eu preciso todos os dias estar fazendo ali campanha. E aí, né, eu conversei com o Rubens e ele disse, eu apoio você. Então, assim, para mim, né, o Rubens além de meu amigo, meu companheiro, é uma pessoa que confia e acredita em mim, uma pessoa muito bem relacionada dentro da área política, dentro da área social também, trabalha com social, e aí eu aceitei, né, nós fizemos uma reunião com o capitão e estamos aí para lançar aí, efetivamente, essa pré-campanha. Bacana. Qual é a tua expectativa? Eu já... Nesse mundo novo para você. Eu brinco que eu durmo e acordo eleita todos os dias indo para a Assembleia. Olha, então a tua expectativa é grande. Com certeza. Ainda do lado de fora, que você vai estar no lado de dentro, de certeza, nós sabemos que vai estar, com a sua competência, com a tua vivência. O que você acha que está errado? O que você, como uma pessoa comum, o que você vê que acontece que poderia ser melhorado ou o que está errado na política, nessa área? Pronto. Eu acredito muito que existe um momento apropriado para muitas coisas, né? E é como se fosse um fruto. Ele foi ali plantado, a semente foi plantada, você regou, ele começou a crescer, o fruto começou a nascer. E se você não colher, ele vai apodrecer. É verdade. Então, eu acredito que o nosso cenário hoje, independente, né, da minha pré-campanha, é um cenário extremamente favorável para que haja a mudança que a maioria quer. Né? Eu acredito muito na intervenção divina. Eu acredito que, embora a gente ache que a forma que o mundo está, Deus perdeu o controle, pelo contrário, ele continua tendo o controle de tudo, mas eu acredito que sim, precisa haver uma mudança. E que nós estamos em um cenário pronto para ser colhido. Onde eu nunca vi, né, tantas pessoas boas, porque eu poderia listar inúmeros amigos e amigas que estão também pré-candidatos a deputados estaduais, federais, tantas pessoas boas colocando o seu nome e a sua vida em jogo. Porque a gente sabe que política é colocar a sua vida em jogo. É isso aí. Né? Então é um momento muito propício. Eu sempre, em todos os momentos, eu sempre acreditei que tem jeito, né? Que tem jeito. Quando as pessoas certas, as pessoas que têm que estar lá, elas se posicionarem, né? Sempre no final o bem sempre vence, né? Então eu sempre acreditei nisso, né? E sempre foi um discurso meu assim, cara, as pessoas precisam entrar nesse porque era uma coisa que assim, tipo, visto como suja, né? Não vai entrar nisso não, todo mundo se corrompe, todo mundo, né? Então, exatamente. Mas só que começou a haver essa limpeza, né? E assim,
eu fui uma das pessoas que eu sempre acreditei nisso, sabe, Camila? Eu sempre acreditei que um dia a política pudesse ser limpa, né? Ela pudesse ser uma política voltada para o benefício. E nós estamos no melhor país do mundo, né? Um país mais rico do mundo, com muita riqueza mineral, tem riqueza, assim, o Brasil tem tudo para ser o país mais desenvolvido do mundo e vai ser. E eu concordo. Só estava faltando as pessoas certas. As pessoas exatamente. certas, porque a colheita está aí. Eu acho que estamos vivendo um momento de uma boa colheita. Isso. E concordo com você quando a gente está vivendo um momento exato e com pessoas, com ceifeiros, sim, né? sim. Apropriados. É verdade. Né? E nós não podemos, né? Realmente eu não sei a abrangência que a nossa voz vai conseguir chegar, mas aonde eu estou, já tem 2 anos que eu estou reincidente nessa fala, nós não podemos deixar as oportunidades passarem. Não só na política. Oportunidades estão batendo na nossa porta vida. Todos os dias. É como o cavalo selado. Como o né? cavalo selado, exatamente. E se a gente não pegar, vai ter alguém que vai pegar. Sem dúvida. Se passa Né? por você. E por isso que a gente não pode se isentar e falar que a política não é para mim. Você é jovem, política não é para mim. Não, é assim. Você, igreja, eu tenho uma opinião, eu até queria ouvir de vocês também. Igreja também deve ser atuante na política. Sim. Por que não? Sim. Né? Porque ela conduz, né? Ela orienta. Então ela tem um papel fundamental, sim. Não pode tirar o corpo fora. Sim. Diz, não, porque somos uma igreja, vamos me meter em política. Hoje todos nós temos que nos meter em política mesmo. Sim. Porque o amanhã, que muitas vezes não será nem mais nosso, mas serão dos nossos filhos, Exatamente. será do devido da vida, né? É para eles. Então, nós precisamos tomar uma atitude, sim. E você resolveu aceitar o convite e tomar essa atitude. Eu aceitei e, embora existam muitas bandeiras a serem defendidas, né? E tem muitos amigos aí já eleitos e pré-candidatos com várias bandeiras comuns e algumas diversas. Eu fui indagada, eu sou especialista em direito ambiental, né? Eu trabalho com licenciamento trifásico também. E eu fui indagada se eu iria abordar a questão do meio ambiente. Embora eu considere algo extremamente importante, não será inicialmente uma bandeira ativa. Né? Eu vou defender o direito efetivo das mulheres, porque nós temos os nossos direitos constitucionalmente garantidos e nós não exercemos. Eles não são realmente entregues de forma eficaz. Então, eu quero realmente, como mulher, eu entendo o que uma mulher passa, eu entendo a dificuldade de uma mãe que não tem uma creche próximo de casa, eu entendo o que é uma mãe que não pode pagar uma escola e, por isso, ela ou não trabalha para dar uma condição melhor para a sua família ou ela não estuda. Então, ela tem que optar entre trabalhar ou estudar, porque senão ela não convive com o filho. Eu entendo o que é ter que não ter ali o que você gostaria de comer, porque você está investindo na sua educação para depois você colher. Então, assim, eu quero efetivamente estar defendendo esse direito das mulheres. Né? E você entende todas essas coisas com propriedade, porque você vivenciou tudo isso. Isso, exatamente. E a minha outra bandeira é a defesa das pessoas com deficiência, mas a deficiência de um modo geral. Né? Eu sei que existe o autismo, já tem muitos colegas defendendo, eu também serei uma defensora da causa do autismo, mas as pessoas com outros tipos de deficiência, além do autismo e além da física, que é o que a gente mais escuta. Nós temos uma sociedade doente. Nós temos uma sociedade com problemas de ansiedade, depressão, esquizofrenia, né? Eu tive crise de ansiedade e depressão, não é algo que deve ser ignorado, mas infelizmente, devido a tantas demandas, não é algo que é olhado com os olhos que deveriam ser pelos nossos governantes. E aí nós temos os nossos CAPs lotados, como eu faço trabalhos nos CAPs, nós temos o nosso praticamente único hospital de saúde mental lotado. E a gente precisa ajudar, de alguma forma, essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, que é uma deficiência psíquica também. Né? Pretendo realmente ser essa voz daqueles que não sabem ou que não podem falar e a representação daqueles que acreditam que eles não têm mais representatividade. Hoje eles acreditam que não tem. Eu quero ser essa pessoa que eles vão dizer, agora eu sei que eu vou ter uma representatividade.
Muito Muito bom. bem. E o papel da mulher é importantíssimo, né? Porque tem esse olhar, o olhar feminino, o olhar da mulher é importante na política, né? Sim, sim. Porque vocês veem coisas que muitas vezes nós não vemos, né? Nós homens, né? Vocês são muito detalhistas, vocês vão assim, né? Buscar aquilo que é às vezes imperceptível para muitos, né? E a própria sensibilidade, né? Sim. Que vocês como mulher têm para assumir uma função tão importante como essa, como uma deputada e deputado estadual. E claro que a gente está aqui na torcida, né? E abalizado em cima de toda a sua experiência e vivência, nós temos certeza que será concretizada, né? E está muito bem apoiada, muito bem. É verdade. Sim. Não é verdade? E o que você espera a mais para esse ano ainda? Esse ano tem muita coisa para acontecer, Muita né? novidade. Cada Vai dia... casar de novo? Na verdade, eu já me considero, né? Que é também, assim, um outro tabu que a gente vive aí na sociedade sobre a questão de casar, de estar em união estável. E é algo também que precisa ser respeitado, esse conceito de família, né? Esse conceito de família, ele é bem deturpado por algumas pessoas, ele é mal interpretado. E, na verdade, cada um tem o direito de seguir aquilo que dentro de você sente paz. Então, assim, hoje, com relação a essa sua pergunta, né, eu me considero em paz. Uhum. Entende? Então, assim, tudo é um dia após o outro, nós temos várias fases e vários ciclos na nossa vida e, de fato, eu estou encarando um grande desafio que precisa que a Camila esteja 100% empenhada. E aí várias outras questões que são inerentes, importantes na minha vida, elas vão continuar acontecendo, mas eu entendo que eu preciso despender todas as minhas energias nesse grande projeto. Muito bem. Tenho certeza que será grandioso, né? E, como disse, nós torcemos por você. Né, moça? É isso aí. Você quer falar alguma coisa, deixar alguma consideração, alguma dica para quem pensa em aceitar um convite como esse para entrar na política? Sim, posso, com Fala certeza. pra Na eles, verdade, a gente sempre tem que estar preparado para quando formos indagados de algum assunto, né? E assim, com relação à política, eu já tinha falado, mas eu vou repetir de forma mais objetiva, que se você realmente quer uma mudança, se você realmente entende que da forma que está a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e você quer e anseia por uma mudança, você pode estar contribuindo na política de várias formas. Uma delas é realmente votando, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que não vão regularizar seu título, muitas pessoas dizendo que não vão votar porque já não acredita mais, porque a eleição é comprada, porque as urnas são violadas. Então, o meu primeiro pedido, né, é que você regularize seu título. Jovens de 16 a 18 anos, tirem seu título, ainda está em tempo de tirar seu título e votem. A segunda forma é apoiando candidatos que você considera, que você conhece e que você realmente sabe que vai poder te representar. Então, assim, eu não quero me candidatar, até recebi um convite, porque eu faço obra social e tudo, mas se você sente que você não tem esse chamado aí para a política, mas você pode ser um apoiador, um propagador, divulgar uma pessoa que você conhece de fato. Não vote em quem você não conhece, não vote em quem você não conviveu, não vote em quem quer comprar o seu voto, vote em alguém que você conhece. Mas ele não tem chance de ganhar. Não pense dessa forma. Vote consciente e vote em quem você realmente sabe que te representa. Se essa pessoa não for eleita, mas você votou com alguém que vai te representar. E a terceira forma, né, seria realmente você aceitando um convite, caso você seja convidado, a entrar na política. Não tenha medo de se corromper, não tenha medo de ser comprado, não tenha medo de perder. Tudo na nossa vida é um ensinamento. Então, aqueles que aí estão em dúvida ainda, ou que estão aí tentando assumir uma pré-campanha, ou querendo entrar, ou convidado, ou procurem um partido sério, e se filiem e se candidatem. Seria basicamente isso. Seu partido, União Brasil, né? Eu estou filiada, né, à União Brasil, estou pré-candidata a deputada estadual.
ao Partido União Brasil, aí, o nosso pré-candidato ao governo, Capitão Wagner. Estou com a pré-candidata a deputada federal, a Daiane do Capitão, e nós estamos aí querendo, né, acreditando que juntos nós vamos ter um Ceará sem medo, juntos nós vamos ter um Ceará melhor, e é sobre isso que a gente deve propagar, um Ceará sem medo. É isso aí, Camila. Muito bem. Camila Mota. Camila Mota, anota esse nome aí, viu? Anota esse nome. Até brinquei, né? Porque, assim, no direito e, assim, na minha vida social, eu sou bem conhecida como Camila Teixeira, mas eu sou Camila Teixeira Mota, então, para a política, Camila Mota, né? E até porque o seu avô... o meu avô era primo do Gonzaga Mota, então foi a primeira referência que fizeram, né? A um político que foi um político bem íntegro, bem justo, e é assim que a gente precisa seguir, esses ensinamentos, esses padrões que são padrões bons. Importante você ter falado que a pessoa que vai votar, e deve votar, conhecer o candidato. Que não é só conhecer assim, eu vou votar no fulano, que é amigo do Chiquinho, do bar da esquina. Não é isso. É conhecer o projeto, o programa desse candidato, não é isso? Isso. Qual é a intenção, na verdade, dele fazer política, entrar na política? O que ele vai fazer? Né? Quais são os projetos? Conhecer o trabalho, né? Antes de dar o seu voto, não é isso? Exatamente. Então, faça isso. Eu quero, né, fazer alguns agradecimentos. E eu acredito que a gratidão, ela é um preparo para aquilo que você ainda tem para receber. Então, hoje a gente escuta muito como clichê essa palavra gratidão, mas, na verdade, a gratidão, ela é um passo, um preparo para aquilo que você ainda tem para receber. Verdade. E a mesma energia que a gente despende para pensar em algo ruim é a que a gente despende para pensar em algo bom. Então, a gratidão é algo muito bom e é algo que nos faz pensar em coisas melhores ainda. Então, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar em algum lugar para uma pessoa ou para dezenas ou centenas de pessoas, eu gosto de encerrar com esse agradecimento, né? Muito e eu bem. quero agradecer, eu entendo que todo dia é um dia que o Senhor fez, todos os dias Ele nos propicia oportunidades e a gente precisa agradecer. Então, assim, eu quero agradecer muito a Deus, porque eu acredito, né, que Deus, Ele é, de fato, o início, o meio e fim. Acredito muito que a obra salvadora dele é quem nos move, é quem faz através de nós aquilo que humanamente nós não conseguimos fazer. Eu creio. Né? Quero agradecer muito aos meus pais, eles são, para mim, referência de resiliência, pessoas que eram, né, que eu nem considero mais, pessoas simples que vieram de sítios e de vilarejos muito pequenos e que alcançaram lugares dentro da sociedade e que têm um bom nome, né? Que um bom nome vale muito mais do que qualquer riqueza. Os meus pais são essas pessoas, né? Eu procuro carregar de fato o que eles têm de melhor. Quero agradecer aos meus filhos, até porque eles são a causa diária de eu procurar ser uma pessoa melhor. Por causa deles, eu me fortaleço todos os dias, porque eu tenho pessoas que se espelham em mim, pessoas que precisam de mim, e é uma precisão, digamos, né? Eles já são quase independentes, porque me amam. Eles me amam e eles me respeitam. Além de meus filhos, são meus amigos, né? E aí eu quero agradecer a todos os meus familiares que ficaram radiantes, me apoiam, estão me apoiando e vão me apoiar nessa pré-campanha, né? Minha família é lá do Iguatu, Mombaça, porque é carneiro. Tá todo mundo vibrando bastante. Como eu já falei, quero agradecer muito ao Rubens, meu amor, porque ele é uma pessoa que todos os dias extrai o melhor de mim. Todos os dias ele me mostra, às vezes, coisas que eu não estava conseguindo ver, que eu ainda não consigo ver, e ele diz, você pode, você é capaz, e eu tô aqui, e eu sei que ele está. Então, assim, ótimo. Essa decisão, quase 100%, eu fiz e decidi também por causa dele, né? E quero agradecer aí ao Nino Diebe, que é político e que também confia muito no meu trabalho e que viu isso também desde sempre em mim. E agradecer a vocês aqui pela oportunidade. As portas estão abertas, Camila. A você que eu conheci hoje, aquela química, né? Aquele negócio legal, ali que a gente vai fazer legal. vários projetos juntos, eu não Sem tenho dúvida disso. Sem dúvida, E o meu irmãozão, né? Tamo o Moza, junto. o pessoal, você parece que já conhece o Moza há tanto tempo, eu digo, verdade. eu conheço, né? É uma pessoa assim Porque também. Todo mundo que pergunta, Camila, diga minha irmã. Eu digo, é meu irmão também. E de fato
a gente se o considera Mozart, assim, Mozart, né? O importante é chamar, não é verdade? Verdade. Também assim, foi uma paixão à primeira vista, eu com ele também, assim. É uma pessoa que a gente gosta de graça, assim, né? De cara, muito rápido. Como a gente não encerrou, né? Eu quero contar como que eu conheci ele e o que realmente me fez ver que ele era um ser humano diferente. Legal. Eu fiz uma venda, minha primeira venda de Alphaville, né? E eu não sabia quem procurar. Né? Eu tinha um cliente, que é nosso cliente ainda, né? Já comprou novamente, ainda está aqui na casa. E eu pensei, a quem é que eu procuro? Perguntei a um e a outro, Mozart. Aí vi Mozart Farias, aí eu fui atrás dele, falei do cliente. E ele disse no primeiro momento, eu inexperiente com esse produto, porque eu trabalhava mais com Casa Verde e Amarela, ele falou, olha, se você quiser vir para o atendimento, você venha, eu vou lhe explicar tudo, mas se você quiser mandar seus clientes, não se preocupe, que a sua comissão estará garantida e tudo. E eu vinha, assim, de um público na área imobiliária que, se você não estiver perto, você é passado para trás. Infelizmente, ainda acontece, né? Mas em todos os ramos também. assim, todos né, os ramos a gente tem que ter esse cuidado, né? É. E aí eu fiquei assim, mas confiei. No segundo atendimento eu fui, o primeiro ele fez só. E a venda foi efetivada, ele pagou lá a minha comissão. Eu não, como eu disse, eu não entendia nada do produto. E aí, depois, assim, uns 2 dias, ele falou, olha, teve um bônus por essa venda. E aí eu quero aí sua conta de novo, porque eu vou depositar para você a metade do bônus. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, ele não precisava me dizer. Na verdade, o bônus era para ele, para a imobiliária dele. Mas eu fui participante com o cliente e ele me ligou. Então aquilo fez ver que ele é um profissional diferente. E tem senso né? de justiça, não né? É só, muito legal. E não só essa venda, né? Normalmente quando eu fecho uma parceria com algum corretor e tal, e às vezes o cliente indica outra pessoa e outra pessoa procura, eu sempre associo a quem trouxe o primeiro, e é isso, né? Hoje eu sou corretora aqui da casa, né? Da Mozart Farias Imóveis, e ele é isso. Além dele realmente, eu brinco muito, eu sempre digo, eu já fiz alguns atendimentos com ele, ele já fez milhares, eu fiz alguns com ele, mas todos ele faz com a mesma alegria, como se fosse a primeira vez. Eu fico impressionada. Parece que tem um reset, assim, ele terminou de atender, começa de novo, vai ter um reset, daquela empolgação, daquela alegria, eu digo, uau, quando a gente faz as coisas com amor, né, Camila, a gente faz bem feito. Ele não tem os corretores como concorrentes dele, mesmo os que não são da casa, ele tem como parceiros, e é assim que ele tem sido, e é assim que ele tem crescido, e é assim que eu aprendo com ele. Tá bom, que Olha bom. esse nome, Mozart Farias Imobiliária. É isso aí, gente. Mas se forem querer comprar, vocês me procuram, que aí eu faço parceria com ele. É isso aí. Muito bem, olha, com muita alegria, viu? Nós te recebemos aqui no nosso humilde podcast, né? Que estamos no início. E espero que você tenha gostado também de participar adorei, aqui conosco. O prazer todo meu. Viu? Todo sucesso, que Deus continue te abençoando. Obrigada. Camila Mota, aqui no Você em Foco, né, isso aí. moça? Segue lá o meu Instagram também, Camila, é @Camila Teixeira Mota. Pronto, já está aí. Já está aqui embaixo. Pronto. E se você acha que aqui você ouviu coisas interessantes, compartilhe com outras pessoas, leve essa informação e também essa presença maravilhosa que nós tivemos aqui. Camila Mota, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu, até para a semana.